O que é a tal da prioridade marcana e por que eu discordo dela? Esse é um ponto que eu tratei no meu livro sobre a historicidade de São Lucas, né, e de seu evangelho. Basicamente, a prioridade marcana, ela entende que o primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. Essa é uma visão que nós aprendemos em qualquer faculdade de teologia, né? Embora os professores reconheçam que existe um debate, existe o tal do problema sinóptico que tentam resolver, que tentam solucionar, né? O problema sinóptico tenta explicar qual evangelho veio primeiro, qual veio depois, qual se utilizou de qual, né? Embora a academia reconheça que haja uma discussão, não é isso que acontece na prática. Praticamente todo mundo parte pelo pressuposto de que essa visão de que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, como sendo uma visão correta, uma visão estabelecida, unânime, quando na verdade não é, não necessariamente correta. Pode ser majoritária, mas não é. Por que que as pessoas entendem, essas pessoas que defendem isso, entendem que o Evangelho de Marcos foi escrito primeiramente? Eles entendem dessa forma devido ao fato de que o Evangelho de Marcos é mais conciso. Então, várias passagens, vários eventos da vida de Jesus que a gente encontra no Evangelho de Mateus exclusivamente, no Evangelho de Lucas exclusivamente, ou em Mateus e em Lucas, ou seja, nos outros sinópticos, não estão presentes em Marcos. Então, a lógica seria a seguinte: olha, a gente tem várias ausências em Marcos, enquanto a gente tem pontos em comum que vemos em Marcos e Lucas, em Marcos e Mateus, e em ambos, certo? Ou seja, tanto em Mateus e Lucas, temos pontos que vemos também em Marcos. Então, o que se entende é basicamente que, ah, se tem esses pontos em comum, e se Marcos é mais resumido, logo o Evangelho de Marcos provavelmente serviu como base, tanto para Mateus quanto para Lucas. Na verdade, não para Mateus e Lucas, porque geralmente essas pessoas não consideram que Mateus escreveu Mateus, que Lucas escreveu Lucas, né? Enfim, teria servido de base para esses evangelhos. Só que qual é o problema? O problema é que tem muitos pontos que são comuns a Mateus e a Lucas e não estão no Evangelho de Marcos. Aí, como que se remenda isso? Como que se explica essa divergência? Você tem que criar uma fonte que não existe. Qual é essa fonte que não existe? Essa fonte de que ninguém nunca ouviu falar, até 2 séculos atrás, a tal da fonte Q, tá? Então a gente tem aqui dois pontos inéditos. Primeiramente, a ideia de Marcos como sendo o primeiro de todos os evangelhos. Essa ideia você não encontra absolutamente em lugar nenhum na antiguidade, em lugar nenhum da patrística. Você não vê nenhum teórico defendendo isso. Jamais na história da igreja. Essa é uma novidade
recente, de quase 2000 anos de história do cristianismo, isso foi surgir apenas no século XIX. Então, é realmente algo problemático, é algo muito, muito questionável. A gente vê justamente o contrário. A gente vê, por exemplo, pessoas do segundo século, como Clemente de Alexandria, não confundir com o outro Clemente, amigo do apóstolo Paulo, tá? Contemporâneo do apóstolo Paulo, chamado de Clemente de Roma, né? Porque foi bispo de Roma. Não confundir. Perdão, já falei isso. É, então, ele dizia, Clemente de Alexandria, ele dizia que o evangelho de Mateus e de Lucas era anterior ao de Marcos. Na verdade, ele não diz assim, ele diz que recebeu de pessoas que conheceram os apóstolos e que então passaram para ele que os primeiros evangelhos a serem redigidos eram aqueles que continham genealogia, ou seja, de Mateus e de Lucas, tá? Então você não tem qualquer base dentro da história da igreja, você não tem nenhum santo da igreja, nenhum estudioso, você não tem nenhum erudito, nenhum intelectual, nenhum escritor eclesiástico que diga Marcos foi o primeiro evangelho a ter sido escrito, e então copiaram o evangelho de Marcos e acrescentaram um monte de coisa, como dizem. Você não tem isso dentro da história da igreja.